Boa noite para todos, esse é o programa Militão e Militão, chegando. E para começar, um abraço ao Cícero, do restaurante Norte Sul, que você conhece lá da rodoviária. Dia 1º, exatamente amanhã, ele inaugura o Norte Sul, né, restaurante caipira, aqui perto do Patrimônio Regina, né, um local que tem asfalto, uma propriedade que ele comprou e reformou, inclusive para eventos. Vamos ter 400 lugares, tá? E nós até estaremos lá. Ele espera, inclusive, a presença do prefeito Alexandre Quiref nessa inauguração. É isso aí, Cícero. Tem que ser otimista e procurar novas iniciativas. O Cícero tem dado muito certo em tudo que faz aqui no Londrina e Maringá. E vai ser um sucesso também. Muito bem, aproveite para almoçar ou jantar no Gin-Gin. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Gin-Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. vem pra Gin-Gin, vem agora. Gin-Gin. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gin-Gin. Seu momento de sabor. E agora, no programa Militão e Militão, vamos conversar com Paulo Muniz. Como vai, Paulo? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Paulo, na semana passada a gente falou aqui do Brasil que dá certo. Hoje vamos abordar um outro Brasil, o Brasil que dá errado, não é isso? Pois é, Marcelo. Para falar desse tema, né? Eu e mais 200 milhões de brasileiros, por certo, poderiam falar largamente sobre tudo isso. Algumas horas. Algumas horas. Acho que, não, lamentavelmente, não há dificuldade de você comentar, né, os desencontros, né, os desatinos que esse país vive. Mas eu diria que esta semana o Serasa informa que foram criados mais de 137 mil novos microempresários no Brasil. Isto somente no mês de janeiro, agora de 2016. Isto, quando comparado com janeiro de 2015, revela um crescimento de 15%, Marcelo. Opa. É um crescimento considerável. E louvável seria se nós pudéssemos mensurar aqui que essa criação, que esse desenvolvimento, que essa determinação de novos empresários se lançarem ao mercado como novos empreendedores, fosse uma solução, fosse uma decisão que não fosse uma outra a não ser a de justificar que possivelmente grande parte deles são pessoas que perderam o emprego, na falta desse emprego buscam uma solução através da iniciativa privada, montando uma microempresa. Não obstante a isso, Marcelo, nós também sabemos que as dificuldades nas relações trabalhistas, o grande custo que é essa relação trabalhista, tanto para a empresa quanto para o funcionário, num esforço entre capital e trabalho, tem buscado soluções para que funcionários lotados na área da internet venham exercer o seu trabalho em seus domicílios. Isto cria economia, não é? Cria, vamos dizer, algumas desobrigações da empresa, não é? E eles, através então de uma microempresa, passam a exercer aquele trabalho que ele exercia até então dentro das instalações da empresa. Então, este conjunto de 137 mil novos microempresários, por certo, estão representados por ex-funcionários de determinadas empresas e também pessoas que, num entendimento entre capital e trabalho, entre a empresa que trabalhava e o próprio funcionário, encontraram uma forma de minimizar alguns custos trabalhistas desenvolvendo a sua atividade em suas residências, né? E lá, através da internet, ele desenvolve o trabalho e está ligado também com a empresa e cumpre a sua jornada de trabalho. Ou seja, então, o dado positivo não é tão positivo assim. Não é tão positivo. Né? Nós poderíamos aqui estar comemorando, né? Porque, afinal de contas, 137 mil novos empresários, pessoas que se lançam numa nova oportunidade, né? Empreendedores. Mas, na verdade, a gente vê
que são pessoas buscando uma alternativa, que talvez não fosse exatamente a que eles queriam, mas é o que restam para que eles possam para tentar, né, Paulo? Para tentar uma atividade. Enquanto isso, a economia despencando. Enquanto isso, a economia despencando. E esse é o lado cruel, né? E ele atinge mais aqueles que mais precisam, o lado mais fraco dessa relação. E é justamente os mais combalidos, os mais afetados nesta crise que nós vivemos, é o trabalhador, não é? É aquela pessoa que vive, não é? da oferta do seu trabalho. Mas isso tudo, Marcelo, basta você caminhar pelas ruas de uma cidade e você vai ver comércio fechado e vai ver uma quantidade enorme de placas, é o que mais você vê. Aluga-se ou venda-se. Aluga-se e vende-se. Assim. Não é? Você passa aí nos logradouros, nas avenidas, e é o que você encontra. Isso muito bem reflete, não é? Essa realidade que vivemos. De um lado, um governo capenga, né? Um governo com muita dificuldade, um governo que tem um PIB regresso, um PIB que deve regredir este ano mais de 3%, e um governo, não é, que vem se mantendo através das pedaladas. Né? E só, né? Só. Quer dizer, então, o que pode restar para essa economia é uma incerteza. E dentro desse ambiente de incerteza, Marcelo, o empresário não investe. O empresário nacional e muito menos o internacional. O estrangeiro, ele não virá para o Brasil. Se ele tem condições de investir no mundo todo, o Brasil que ele não virá. Né? Por certo, pelo menos nesse momento, né, Marcelo? Não vai escolher tão mal assim. Não vai escolher tão mal. Não é? E você veja uma coisa que dados do Fundo Monetário Internacional revelam que o Brasil é o segundo pior país na constatação, entre outros 188 países, que tem a pior economia no momento, entre 188 países. Então, é uma situação nunca vista nesse país. É verdade. E isso se reflete em toda a economia. Aí sim cabe a frase que o Lula falava, né? Nunca antes na história desse país. Exatamente. Nós vimos aí essa semana uma informação no estado de São Paulo, que fecharam em São Paulo, neste ano de 2015, 4.000 indústrias. Barbaridade. É muita coisa, né? E quando você, nesse contexto, não são indústrias de fundo de quintal, são indústrias líderes de mercado no seu segmento. E por questões de juro alto, de falta de demanda dos seus produtos, não tiveram outra solução que não fosse fechar e paralisar suas atividades. Agora, você imagina o número de funcionários, né, que ficam disponíveis no mercado de trabalho por conta disso. Por conta disso. E nós estamos falando de uma cidade, São Paulo, 4.000, mas isso acontece no Brasil todo. E se você for olhar ainda nas regiões mais pobres do país, você dirigir essa visão para o norte do país, norte e nordeste, você vai ver ainda essa realidade muito mais acentuada. Lamentavelmente, não é? Muito mais empresas sendo fechadas. Que barbaridade, né, Paulo? E daí o Brasil, sem coordenação nenhuma, e com toda a corrupção, ainda piora mais tudo isso, né, Paulo? Sem dúvida nenhuma. Você veja que os programas governamentais, mesmo aqueles aprovados já em andamento, foram simplesmente paralisados. Inclusive o Bolsa Família, que não teve, vamos dizer assim, a reposição da inflação que teve, que próxima de 10%, deixou de ser repassado. Que era o carro-chefe do governo. Que era o carro-chefe do governo, quer dizer, é a bandeira do governo. Agora, essa bandeira merece aqui uma explicação, merece um reparo. Essa Bolsa Social foi criada no governo do Fernando Henrique, por indução da dona Ruth Cardoso. Não é? Obviamente, não com esse volume que existe hoje. Por certo, o presidente Fernando Henrique quis avaliar primeiro, foi comedido, né? E depois, com o governo do Lula, ele ampliou enormemente o programa. E que, diga-se, é um grande programa, Marcelo. Eu avalio, porque esse dinheiro que vai para a Bolsa Família, Marcelo, ele não vai para o fundo do colchão, por baixo do colchão. Ele, de posse dessas famílias, né, carentes,
esse dinheiro volta para a economia imediatamente em forma de compra, isso movimenta o comércio, isso gera emprego, gera impostos, não é? E cria, vamos dizer, um desenvolvimento em regiões onde aquelas famílias vivem. No Nordeste do Brasil, esse volume de dinheiro que entra na economia tem mantido o comércio, tem desenvolvido o comércio. Então, esse é um dinheiro, vamos dizer, é uma ação muito positiva. Eu diria que é a ação mais positiva que teve todos esses anos aí, nesses últimos anos de governo do PT. Não é? Isso levou, não é, um atendimento social muito grande e esse dinheiro retornou à economia como forma, vamos dizer assim, de ser reinvestido em compra das necessidades das famílias. Agora, continuando falando da crise, de ver todo esse povo desempregado, etc., Paulo, urge a necessidade de uma reforma trabalhista, né? Sem dúvida, Marcela. Veja que não é possível que nós tenhamos que conviver com uma legislação trabalhista que vem de um século passado. Não é? O Brasil, o mundo modernizou-se, né? E a nossa legislação trabalhista é de uns 100 anos atrás. Que coisa! Né? Que coisa bárbara. Aí você vê, quer dizer, numa relação desta, você não é uma coisa simples. Uma ocasião eu perguntei para o empresário se ele tinha conhecimento de que numa contenda, vamos dizer, das reclamações trabalhistas, se ele tinha conhecimento de um único empresário que numa contenda dessa ele saiu, vamos dizer assim, contemplado, que ele ganhou todas as etapas dessa discussão trabalhista. E qual foi a resposta? Ele falou que não conhecia. E eu também não conheço, Marcelo, não é? Quer dizer, a gente não conhece. Então, é uma política protecionista que não é bom para o funcionário. As empresas procuram, vamos dizer, diminuir o máximo possível os seus riscos trabalhistas para não se expor tanto a indenização, essas indenizações, essas discussões. Então, isso precisa ser mudado no país, para que o país volte a ter emprego, que volte a ter reinvestimento na economia, uma reforma nas questões trabalhistas, na legislação trabalhista, é de suma importância. Porque, afinal, há muitos empresários que são corretos, né? Porque não há de se esperar que muitos funcionários, ou alguns, paguem, vamos dizer, a sua responsabilidade trabalhista perfeitamente. A grande maioria paga. Mas é que nessas contendas trabalhistas basta ir uma única pessoa, né, e contrapor a toda uma documentação, a todo um contrato de trabalho, a toda uma relação de exposição de documentos que comprovam o equilíbrio, né, entre capital e trabalho, derruba por terra, né, qualquer outra situação. Então, os contratos, né, precisam ser mantidos, precisam ser reconhecidos, essa relação contratual entre o capital e trabalho. Sem o que, isto é um limitador de empresas de fora do Brasil virem instalar-se aqui. Paulo Muniz, muito obrigado, grande abraço para você. Obrigado, Marcela, até a próxima. Antes da gente ir para o intervalo, a dica de inglês com o pessoal da FD English. Um erro comum no Brasil é em relação à idade. Em português, é um possessivo. Em inglês, é um estado. Fabiano, por favor. Em português, eu tenho 18 anos. Em inglês, I am 18 years old. Essa foi a dica de inglês com a FD English. Thank you. Chapéu, camisa, bota. Custa caro? Pega mal? Esses daqui vão pra reciclagem. É esse que vai comigo pra Expo. Plano Livre Sercontel. Por apenas R$15 por mês, você liga para outras operadoras a 30 centavos a ligação. E acessa a internet por 43 centavos por dia que usar. Plano Livre é Sercontel. Soluções completas. Visite nosso estande. E o resto é tudo nhenhenhen, cowboy. De 7 a 17 de abril, Expo Londrina. O evento mais completo que une tradição e inovação no maior e melhor showroom do Brasil. Oportunidades exclusivas, tecnologia de ponta, grandes lançamentos. Venha fazer bons negócios com a gente. Antecipe sua compra e garanta o benefício do ingresso promocional. Acesse Expo Londrina 2016 e confira a programação completa.
Expo Londrina, a melhor do Brasil. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram? Fazer parte da vida e das conquistas de milhares de pessoas faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida. Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. Vamos continuar com o programa Militão e Militão, registrando que amanhã, dia 1º, o Colégio Vicente Rijo comemora 70 anos, exatamente. É o segundo maior da rede estadual de ensino aqui no Paraná. E para comemorar, os estudantes estão montando painéis que vão resgatar a história da instituição, não é? Hoje o colégio tem 2.100 alunos, entre tudo, né? E um dos alunos, um ex-aluno de lá, é o deputado estadual Tercílio Turini, que inclusive aprovou voto de congratulações com diploma de menção honrosa ao Colégio Vicente Rijo. É realmente uma instituição muito importante, né? E para comemorar, apresentações de dança, artísticas e a presença da cantora Alice Tirola, que vai se apresentar lá também. Muito bem, amanhã um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. Aqui conosco está Arnoldo Bulli, comentarista do programa. Como vai, Bulli? Oi, Marcelo, boa noite aos telespectadores. Estamos aí de volta ao programa, Marcelo. O clima, obviamente, é de expectativa no Brasil, né, diante do impeachment da presidente Dilma, Bulli, e também por conta da crise. E inclusive na segurança nacional, não é isso? Conta pra gente. Exatamente, Marcelo. Inclusive, são ações, né, que existe a legalidade, né, e aquele que paira, né, à margem dessa legalidade, né. Então, esses dias, né, prontamente, agora, dia 30, né, de março, o coronel, que é o comandante da Força Nacional de Segurança, né, da Presidência da República, né, pediu demissão. Só que no seu e-mail, né, que ele encaminhou aos seus subordinados, ele alegou no e-mail que, né, a presidente Dilma Rousseff, né, um dos motivos que ele está saindo é da questão Dilma. E ela era uma quadrilheira, que ela tinha ele não poderia estar dentro da Força Nacional de Segurança, né, comandando uma força de segurança dentro do Brasil, com uma presidente dessa qualidade. Né? Ele falou isso? Exatamente, Marcelo. Com as palavras dele foram essas, né? Que coisa. E, inclusive, né, eu acho que diante desse pedido de demissão e esse e-mail encaminhado aos seus subordinados, prontamente será atendido esse pedido de demissão, né, Marcelo? Não tem jeito de ficar. Não tem jeito. Então, a gente vê que a situação no Brasil hoje, ela é muito delicada, né? Inclusive, até a questão de política, não só a industrial, a comercial, mas a agropecuária também, ela desenvolve, né? Hoje ela está numa situação assim, bem crítica em relação ao que será o futuro, porque todas as ações dentro do grupo empresarial, você faz um projeto, né? E esse projeto você
administra as questões, né, que você vai apresentar, ou que vai estudar, ou que vai praticar durante esse pleito, né, dentro do futuro. Então, quer dizer, você faz as projeções. E hoje, dentro da cadeia produtiva de empresariado, é difícil você fazer uma projeção para o futuro. É verdade. Hoje, dentro do agronegócio, inclusive, como que você vai fazer uma projeção para o ano que vem do que você vai plantar e qual que é o insumo, né, que você vai utilizar dentro da sua lavoura, dentro da sua atividade rural, sendo que você não sabe o que vai ser mais ou menos o que você vai empenhar em valores, né, quer dizer, o valor do insumo amanhã, sabe? Então está muito difícil essa parte administrativa da zona rural também. Inclusive, hoje a gente ficou sabendo que a ministra, a Cátia Abreu, ela está fazendo importação de milho, né, que foi autorizado. Ela não saiu do governo ainda? E ela não saiu do governo. Que coisa, Cátia Abreu. Foi até uma determinação do PMDB de todos os afiliados do partido saírem do governo. A ministra Cátia Abreu e mais 6 ministros, né, 5 ministros, Marcelo, vão continuar dentro do governo da Dilma Rousseff. Inclusive... É bom demais ser ministro. Inclusive, né? Que é uma informação assim, que a gente escuta nos bastidores, que não é oficial, dizendo que o senador Roberto Requião vai para o PT. O Requião é vermelhinho, ele vinha na rural aqui de camisa vermelha, né? Ele nunca foi PMDBista, ele sempre foi da esquerda mais radical. Exatamente. Cabe bem ele no PT, ele está certo de ir para lá. Exato. Só que no Paraná... Não sei se o Paraná é o índice de maior rejeição da Dilma, né? Exatamente. Então, o Requião, inclusive o nosso amigo, o presidente do Senado Federal, o Renan Calheiros também, está na mesma linha de raciocínio do Roberto Requião, da nossa amiga Cátia Abreu também, que bateu o pé. Ela não quer um compromisso sério com o agronegócio. A verdade é essa. Inclusive, a importação de outros países para o Brasil, em questão a commodities e cereais, ela está querendo tirar o imposto, que é o PIS e o COFINS, Marcelo. Então, quer dizer, para o brasileiro aqui, nossos produtores rurais têm que pagar o imposto, a gente tem que pagar, né, tudo que é devido, né, de direito, que o governo acha que é de direito o produtor rural pagar, enquanto a partir do pessoal de fora faz o que quer dentro do Brasil, importa da medida que eles acharem mais convenientes, e tem outra, e a crise que nós estamos vivenciando hoje. Então, quer dizer, esse imposto que vai deixar de ser cobrado lá fora, para vir para o Brasil, né? E o produtor rural, a produção dele, cadê a lei da oferta e da procura dentro do nosso Brasil? Quando tem um preço mais atrativo, que hoje, Marcelo, o milho está com um preço mais atrativo, mas em contrapartida a gente joga à frente o dólar, que hoje está nas estratosferas os valores de câmbio. Então, quer dizer, é uma coisa assim de consenso em que os governantes têm que pegar e administrar essa parte. Não é só pegar e impor aquela que seria a ideia de uma única pessoa, que nem a ministra Cátia Abreu. A senhora vai me desculpar, mas a senhora está errada nessa sua colocação e tem que ser mais criteriosa. Inclusive, deveria ser com produtores rurais que estão à sua volta, que dependem de você. Não só a Cátia Abreu, mas o Ministério da Agricultura em si, Marcelo. Cátia Abreu traiu a sua base, né? Ela defendia esse segmento. Quando se tornou ministra, passou a defender a Dilma. Depois, agora que for pedir voto, vai ficar difícil, Cátia Abreu. É ou não? Porque ela não é popular, nada. Ela tinha essa categoria como aliada, né? Exatamente, Marcelo. A situação é que nós vivenciamos hoje uma crise nacional. E o governo federal diz que é uma crise mundial. Não, é mentira. O Brasil sempre foi, depois da crise do Fernando Henrique Cardoso, depois da passada ao real, o Brasil se estabilizou economicamente, financeiramente. Então, quer dizer, nós temos potencial, o Brasil tinha potencial até então de gerir as suas ações, as suas exportações e importações de maneira contento. Hoje, com essa situação que o Brasil vive, da crise, isso aí já é temerário, Marcelo. Bully, está chegando a Expo Londrina 2016. Você vai estar lá, né? Exatamente, Marcelo. Temos que estar participando, né? Nós, como produtor rural, né? A gente tem que estar presente e participar das ações que envolvem o agronegócio, né, Marcelo? Vai ser uma boa feira, na sua opinião? Olha, Marcelo, voltando ali à crise, né, eu acredito que vai ser mais retraído as ações, né, voltadas ao agronegócio aí, né. Mas em contrapartida, eu quero até publicamente aqui parabenizar o seu Tito Turquino, né, pelo trabalho que ele faz à frente às ações da pecuária brasileira.
porque ele é uma pessoa que faz a pecuária dentro do Paraná, principalmente, né, ela girar, né, ela se torna hoje uma atividade aqui pelo leilão da Esmarca, pelo grupo, né, pela Lúlio Barbeiro, do Dr. Miguel Barbeiro também. As ações que a família faz em relação à pecuária, principalmente no norte do Paraná, é muito boa. Nós estamos vivenciando também essa crise, também, além da crise, o pessoal também saindo também da parte agrícola, pecuária. Né? Então, quer dizer, a transferência da pecuária para a agricultura no sistema extensivo. O pessoal que plantava, né, guardava boi em pastos, tal, hoje agora está plantando naquela área que tinha pasto, sistema extensivo. Né? Então, quer dizer, a perspectiva da gente hoje é de trazer para a mesa do produtor rural hoje uma carne, né, da pecuária, mas com o gado confinado. Né? Esse é mais ou menos o perfil. Em contrapartida também a gente vê que não só no Paraná, né, ficou baixo, né, baixou a criação, a matança de animais dentro da pecuária. Mato Grosso do Sul também teve uma informação que de 3,5 milhões de cabeças, né? No ano de 2015 mataram 3 milhões, então quer dizer, teve uma baixa de 500 mil de animais em abate dentro do Mato Grosso do Sul. Quer dizer, qual que será que essa questão, né, econômica, ela já pendurou, ela já foi positiva, foi negativa para o mercado financeiro, ou ela vai em 2016 acarretar mais situação delicada em relação a isso? Né? A gente não sabe ainda, não tem esse termômetro ainda para identificar qual que vai ser o problema para 2016. Então, quer dizer, são situações em que a pecuária hoje ela está se remoldando através dos confinamentos. Né? Então, a família do seu Tito, aí, ela vem desempenhando uma função muito importante dentro do criame, né? da criação de gado de corte dentro do Paraná. Então, meus parabéns ao nosso amigo, seu Tito Turquino, Marcelo. Bully, já estamos chegando ao fim do programa. Obrigado pela sua participação. Até a próxima. Tem abraço hoje? Não? Tem abraço hoje. Meu abraço vai para o Wilson Romanelli, nosso amigo Batata, né? Um abraço, Romanelli. Um abraço. Até mais. Ok, já vamos embora. Boa noite para todos.